a gente se conecta. Um novo amanhecer, energia que liberta pro corpo florescer. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Relaxo e me encontro no som da vibração. Palavras que envolvem, serenam a emoção. Cada história uma jornada por dentro do ser. Caminho que eu trilho, a vida renascer. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Conversas que inspiram no fundo do coração. Saúde em cada giro como uma canção. Saúde energética, a alma vai brilhar. Nas ondas do podcast eu encontro meu lugar. Você já se perguntou o que é estar desperto, né? O que é esse processo de despertar tão falado, né? Ah, você saiu da Matrix ou está ainda condicionado? Todo esse assunto, com muita honra, muita gratidão, a gente recebe aqui no nosso estúdio Rick Alexandre, do canal O Saber Oculto. Seja bem-vindo. Legal, tudo bom? Muito obrigado, Rafa, Pércio, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E bora conversar um pouquinho, né? Bora lá. Sobre tudo isso. Já Não tem é? muita Tudo isso coisa aí mais que um eu já pouco. sou curioso. É. Falou de Matrix, eu já grudei o ouvido aqui. Exato, eu já deixei inclusive o convite para você ir lá conhecer o canal do Rick, né? A gente vai deixar aqui na descrição, mas fique aqui para você perceber toda essa profundidade e coesão que ele tem na fala dele, no conhecimento, não é, Rick? Então, seja super bem-vindo, gratidão por estar aqui e bora, né? Se não despertou ainda, bora despertar e falar sobre esse processo, né? E vamos junto, né? É isso. Vamos junto. Exato. Então, como vocês sabem, a gente começa nosso podcast com a pergunta, Rick, o que é saúde para você? Saúde para mim é lucidez. Eu acho que é a palavra lucidez, né? A gente ter consciência de nós mesmos, né? E do mundo, né? Que mundo é esse que a gente vive, que tá cada vez mais maluco, cada vez mais exposto, né? A gente, com esse advento da internet, essa era da semiótica, da comunicação, né? Nunca tivemos tanta informação disponível para todo mundo, de graça, de todos os jeitos, de todos os lados. E o que a gente está fazendo com isso? As pessoas estão usando para terem mais saúde lúcida, né? Ter mais lucidez, ou estão entrando em mais bolhas de alienação. Então, acho que assim, saúde para mim é você ter essa consciência de si. Que mundo é esse que a gente vive? Né? Em que momento do mundo que a gente está? Quem sou eu dentro desse mundo aí? Quais são as forças, né, que controlam esse mundo? Essas forças estão me controlando também? Ou eu estou sendo um ser autônomo, independente, né, com a minha essência preservada dentro de tudo isso? Eu estou virando um robô da Matrix. Então, saúde para mim está muito relacionado com isso, de ter lucidez. Porque em determinado momento da minha vida, eu fui totalmente um robô programado da Matrix. E eu fui até ter uma quebra pessoal, assim, de ter um momento ali de quebrar minha identidade, né? De eu me achar e falar, quem sou eu? E ter que começar a reconstruir tudo de novo. Então, tanto o canal quanto essa minha jornada de busca pelo saber oculto, né? Aquele conhecimento que foi escondido de nós, né? O que não foi exposto ou educado, né, pra gente. Foi muito disso, né, de reconstruir, de buscar essa lucidez.
Então, saúde para mim é muito isso, lucidez. Quem sou eu nesse mundo, né? Sou eu mesmo quem está falando ou é alguém que está me influenciando a falar dessa maneira ou é um sistema? Então, acho que é por aí. Exato. Ó. E também, nossa, perceberam Já aí, né? começamos no turbo Exato. aqui, né, Rafa? E muito interessante, nas suas sábias palavras aqui, já começando o podcast nesse boom de consciência, é a lucidez justamente para sair de um aquário e não pular em outro aquário, né? E sim, como eu falo bastante, sair do aquário para nadar no oceano, para você ser autônomo, né? Dono de si, que até uma pergunta que eu quero fazer aqui é sobre o livre-arbítrio, que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Vamos conversar. Então, é trazer essa consciência para você, que também é um dos objetivos do canal, trazer mais saúde energética, no sentido de saúde física, mental, emocional e espiritual. Inclusive, deixa o recado, se inscreva no canal, deixa o joinha e vamos compartilhar esse episódio para que esse saber oculto seja cada vez mais desmistificado, não é mesmo? Para que tenhamos mais acesso a isso e de forma transparente, e não que é muito, às vezes, difícil mesmo ter acesso a uma verdade real e não mais algo que está ali distraindo, não é Sim, mesmo? é verdade, porque a gente vive no mundo, a gente fala muito do conceito da Matrix, né? E as pessoas muitas vezes têm dificuldade, né, de conceber, de entender isso. Então tem várias interpretações. Alguns vão falar que a gente vive num sistema computacional de uma vida inteligente, uma inteligência extraterrestre, né? Como o filósofo Nick Bostrom fala muito disso. É um filósofo sueco que lançou aí um livro que fala especificamente sobre isso. Elon Musk fala dele, enfim, a galera falando, olha, essa realidade que a gente tem aqui, essa realidade aparente, foi construída por uma inteligência superior e nós estamos vivendo aqui como se estivesse num videogame, né? Essa é uma das... E qual seria o propósito? O propósito é a gente evoluir, a gente viver essa experiência, né? Tá. Quer dizer, a gente não consegue conceber ao todo o que essa inteligência propõe, mas tá. a ideia, de acordo com o Nick Bostrom, é a evolução. Que nem num videogame. Cada fase da humanidade ela vai subindo. Vai subindo fases. Vai subindo fase, até chegar no momento que ela está preparada para uma outra realidade. Né? Então essa seria essa visão desse filósofo. Eu gosto muito de um filósofo que chama Jean Baudrillard, que foi o que deu a origem ali do filme Matrix. Quando começa o filme Matrix, vocês vão ver uma cena que o Neo acorda, as pessoas batem na porta dele, ele pega um livro e abre assim. E aquele livro chama Simulation in Simulacro, que em português é simulação em simulacro. O que diz o Baudrillard? Que nós vivemos numa realidade que ela... A realidade que a gente vive, ela já descolou do real. Tudo que era real, a gente ressignificou isso, e agora a gente vive uma cópia do que era real. Vou dar um exemplo bem que vocês vão entender, assim, muito simples. O que é o simulacro? Por exemplo, uma novela. Uma novela, ela não imita a vida real. Sim. Muitas vezes, né, até com uma história real, ou às vezes uma história fictícia, mas ela imita, tem as pessoas, tem os personagens, ela imita a vida real. Muitas vezes a história da novela tem a ver com algo real que aconteceu, ou de um filme, por exemplo, certo? Muitas vezes não, foi um cara que escreveu aquilo, parece alguma coisa real, mas não é. Então, e o processo de filmar a novela ou o filme é o que eles chamam de simulação. Eu pego a realidade, mudo o significado e faço uma nova realidade. Então, como se a nossa realidade aparente aqui, ela não fosse mais, não tivesse nenhum vínculo mais com o que foi real. Vou dar um exemplo assim, por exemplo, um padrão de beleza de uma modelo. Aquilo lá é real? Elas se preparam para tirar foto e maquiagem e tal. Como que ela é no dia a dia dela? Será que é real aquele padrão? Né? Você vê aqueles negócios Muda de montagem bastante, né? e puxa a posição, etc. Quer dizer, e as pessoas estão comprando aquilo como real, vivendo aquilo e sonhando com aquilo, tentando alcançar aquele padrão que muitas vezes não é real, é só uma cópia da realidade, né? Uma cópia melhorada ou daquele momento ali. Então, a gente vive muito nisso. E se as pessoas não têm consciência disso, tem gente que tem essa consciência natural, tem gente que já entra muito nessa questão das cópias, né? Entra muito nesse simulacro, né? Uma coisa que não é real, mas eu acredito como sendo real. E aí pode ser que as pessoas passam a ficar um pouco mais alienadas de si mesmo, e alienadas do mundo que a gente vive. Né? E eles vivem no automático. No piloto automático. No piloto automático. E imagina você viver uma vida inteira no piloto automático. É triste. Sem perceber nada. Sem perceber. Eu vivi lá, sei lá,
40 anos da minha vida, sim, achando que estava num caminho. Em determinado momento eu despertei, né? Quis entender mais o que era esse mundo, quais são as forças que regem, quem controla essas forças. São forças físicas, é uma elite que controla o mundo, são sistemas econômicos, políticos, quem está por trás desses sistemas, ou é um sistema espiritual também, uma hierarquia espiritual que controla. Eles são do bem, são do mal? Então essas perguntas, né, que me levaram... Todas as minhas perguntas. Começaram a fazer com que eu questionasse a minha realidade. Porque eu quebrei, assim, emocionalmente, assim, algo não fazia sentido. Então hoje em dia é o que eu percebo. Tem muita gente que, assim, alguma coisa está estranha no mundo. Eu não sei o que é, mas tem algo, sabe, que não sei o que é. Então as pessoas estão começando muito a fazer essa pergunta, ainda que elas não sabem nomear o que é aquilo. Mas já sentem. Já sentem. Então muita gente está sentindo isso. Tem alguma coisa... E o que acontece? Muitas vezes as pessoas estão quebrando elas mesmas. Por quê? É o mundo que está estranho. E aí as pessoas estão tentando se encaixar naquele mundo, naquela estranheza do mundo. Enquanto é o mundo que está errado e não elas. E quando elas tentam se encaixar para ser aceita, por diversos motivos, né? Para pertencimento, ou por pressão social, por pressão da família, ou qualquer coisa, pressão de si mesmo, para encaixar no mundo que está aparentemente quebrado, né? As pessoas se quebram junto com eles. E o mundo continua lá indo, forte, né? Quer dizer, e as pessoas muitas vezes acabam se quebrando. Então, é essa a minha missão, de falar com essas pessoas. Falar, olha, talvez não seja você que esteja quebrado, é o mundo que está estranho e você não percebeu isso. Né? E da onde que isso vem? Então é um pouco disso que eu procuro trazer muito no canal, assim, no dia a dia mesmo, né? Entender o quanto a gente é influenciado pela mídia, o quanto a gente é influenciado pelo consumo, né? O quanto a gente é influenciado pela política, né? Que a gente estava falando que lá, né, não tem um lado, né? Eu só vejo como um sistema só, né? Que está ali. O nosso país está totalmente polarizado, acho que nunca vi tanto, né? Nunca. É triste. Né? Qualquer comentário de vocês, ou post, qualquer coisa, vai ter alguma coisa política lá, não vai ter? Né? Estranho, né? As pessoas brigando com pessoas que elas nem conhecem, por motivos que nem são delas e que ela nem sabe. Os motivos políticos são os simulacros, porque a verdade está nos bastidores, a gente não sabe o que é. A gente recebe uma fração muito pequena do que realmente acontece lá, quem toma as decisões, né? E aqui a gente fica, o povo brigando por coisas que nem representam a realidade. Então essa é a complexidade da Matrix, né? E se a gente entender isso, o que a gente faz? A gente sai um pouco dessas bolhas, né? Tenta ter uma postura ali um pouco mais neutra. Não neutra no sentido de não fazer nada e ficar só olhando, mas de neutro mais ativo, assim, de você estar se preservando, sabe? Buscando a sua lucidez, a sua saúde, né, mental, espiritual. Se levar pelo... Sim, eu queria falar neutro nesse sentido, né? Já não é mais afetado por aquilo e você tem autonomia de escolhas. Isso, não, porque no mundo, eu falo assim, no mundo que a gente vive, nessa Matrix, não existe, como é que fala, a neutralidade, assim. Porque ou você atua no mundo, ou você é atuado, né? Ou você determina o teu caminho, ou alguém vai determinar por você. Então não tem passividade, porque são forças, né? Então, assim, ou você define quem você quer ser no mundo, né? Seja eu quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho, eu quero ser um bom amigo, sei lá, eu quero viver em paz aqui. Mas foi você que decidiu isso, tá ótimo. Agora, ou você decide, ou alguém vai decidir por você. Né? O sistema vai decidir que profissão você tem que ter, o que você deve estudar, o que você deve buscar, porque o sistema ele vai induzindo as pessoas a seguir onde está o dinheiro, né? Onde está o capital, onde está a atenção das pessoas, todo mundo vai querer estar lá naquele mesmo lugar, né? E aí a gente acaba entrando nesse pensamento de rebanho que muitos falam, né? Vou onde a maioria está. E geralmente o desperto ele fica mais solitário, porque onde está a maioria ele não quer estar. Ele não compactou com aquela manada. Ele já não ali, se sente confortável, sabe assim? O pessoal começa a despertar. Eu era muito de festa, de noite. Eu não consigo mais, entendeu? Então faz anos que eu não vou numa festa, porque aquilo já não faz mais parte de mim. Eu vivi aquele papel, aquele personagem muito tempo. Personagem. Mas hoje aquilo ali não encaixa mais comigo. Não faz mais eu prefiro sentido, ler um livro, eu prefiro
ter assim, fazer amizades, ou, né, ter uma conversa Ter profunda, né, exatamente. de troca e tal, Uhum. do que tá lá bebendo e me divertindo ouvindo música alta, né? Uhum. Então, essas coisas que vai mudando a gente, né? A gente vai aprendendo assim a saber o que é meu mesmo e o que foi imputado ali pelo Exato. sistema. E o que eu tô fazendo pelos outros, né? Porque às vezes você tá lá pelos outros, e Sim. não nem por você, né? Isso. Muito hoje é essa questão de pertencimento. As redes sociais amplificaram isso extremamente. Por quê? Quantos seguidores você tem? Uhum. Entendeu? Né, você tem ali uma galera que te segue, né? Você participa de um grupo. Tudo isso, toda a lógica hoje das redes sociais é baseada nisso. Né? Comunidade, Segmentação, Uhum. quantos te Visibilidade. seguem, seu canal, então visibilidade, né? E muitas vezes isso não está relacionado com relevância, com profundidade, pelo contrário. Né? Muitas vezes está ligado com futilidade, com consumo, com coisas, né, alienação, porque o sistema ele vai muitas vezes rodar automaticamente para esses caminhos. Né? O que gera alienação, gera distração, muitas vezes é muito mais valorizado do que o que gera despertar e profundidade. Né? Sim. Sensacional, sensacional. Uma pergunta já, várias perguntas que eu vi aqui, tipo, Muitas, vindo né? aqui, sobre esse motor propulsor de comando do mundo. Se a gente pudesse colocar qual que é o principal movimento dominante do A hierarquia, mundo. talvez. Exato. Mas antes, só deixa o convite aqui da Leve em Saúde, que você já percebeu que o nosso episódio começou com muita saúde e você já não vai ser mais o mesmo após esse episódio. Tenho certeza que já não é, mas só de trazer essa consciência e já trilhar esse caminho do despertar. Então, um recado aqui da Leve em Saúde. Conheça a Leve em Saúde, onde a medicina de ponta e alta tecnologia estão ao alcance de todos. Na Leve em Saúde, focamos em relações, recuperações, saúde e qualidade de vida. Oferecemos diversos exames especializados, como colonoscopia e endoscopia, garantindo um atendimento moderno, de qualidade e acessível. Estamos sempre prontos para atender suas necessidades, desejos e preferências particulares. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6407 4420. Mais saúde para você no seu dia a dia. Então, Rick, Olha, começamos com muitas perguntas muita aí na clareza, cabeça. muito despertar, não é? Tô adorando. Rick, dentro de todo esse olhar que você já trouxe aqui de forma fenomenal, o que você pode nos dizer assim, qual que seria, como Perso usou, né, em questão de hierarquia, qual é o fator dominante no mundo? O que domina realmente o mundo? É espiritual, é econômico, é político? Ou é tudo junto? Eu vou trazer uma visão bem legal, assim, que eu gosto muito. Assim. Tem um filósofo contemporâneo, né, ele existe ainda, né, que se chama Nick Land. Não sei se vocês já ouviram falar sobre ele, mas ele estudou, ele falou sobre, escreveu e trouxe o pensamento dele sobre o aceleracionismo. O que ele fala? Ele chama nesse sistema que a gente vive de técnico-capital. Ele mistura a tecnologia e o capital. O capital é tudo que envolve o dinheiro, tudo que envolve dinheiro. O mundo gira em torno do capital, certo? Então, o que o Nick Land fala? O que é o aceleracionismo? Ele diz que o sistema, que é o capital, ele não depende de humanos. Ele já é autômato, ele roda sozinho, sem depender de nós. Ele só nos usa para o interesse como ferramenta dele, como caminho, né, como combustível dele, mas ele roda sozinho. Então, assim, por exemplo, tem um bilionário lá que, né, faz muito, vamos supor que tem um Elon Musk, né, então o sistema usa ele, né, todo o pensamento dele, ou tecnologia, ou para influenciar as massas e tal. Mas se ele não existir mais, o próprio sistema levanta outro. Entendeu? Então, é como se nós, os humanos, achássemos que estamos no controle disso, mas o sistema já roda por ele mesmo. A lógica já está no sistema e sempre vai substituir. Então, todo mundo é substituível. E o que o sistema vai fazer? Ele vai acelerar a tecnologia e o consumo e o capital, até que haja uma sinergia em tudo. Tudo se funda. Né? Então, nesse momento, o que a tecnologia vai fundir com o humano, vai ser o transhumanismo, a inteligência artificial. Então, a gente vai chegar num futuro que tudo vai se fundir e vai virar uma entropia só e o sistema vai se reiniciar. Então, quando a gente pensa dessa forma, né, o aceleracionismo, hoje a gente está evoluindo muito no transhumanismo. A gente já vê projetos de
empresas que querem como é que fala? Fazer o download da consciência para que as pessoas vivam para sempre. Já tem os humanoides rodando. Humanoides, robôs, daqui a pouco já emenda com o ser humano, já estão falando de viver 150 anos, já estão falando, né? Você pega esses elitistas, eles falam, essa é a última geração que vai morrer. Então já estão falando, né, da gente ter robô para tudo quanto é lado e tudo fazer por nós e a gente vai ter que pensar em outras coisas. Então tudo isso, essa evolução tecnológica vai levar a gente para onde? Vai levar a gente para um momento de sinergia, né, e que o sistema, a gente não sabe quantos anos vai, 100 anos, 200 anos, 500 anos, mas é como se o sistema, o aceleracionismo, ele não dependesse mais de ninguém, o próprio sistema ele vai se regulando, como se fosse também uma inteligência alienígena, do futuro, que controla essa realidade aqui. Então essa é uma linha que eu gosto muito de falar sobre ela, porque traz uma perspectiva diferente. Agora, do ponto de vista espiritual, eu não gosto de falar religioso porque eu sou um combatente ali ao sistema religioso. Sim. Eu acho que a religião, muitos me criticam, você acredita na Bíblia, isso, aquilo, a religião sempre foi usada para controlar. Eu falo, não, a religião foi usada para controlar, mas hoje não é mais a religião, hoje é a mídia, hoje é a rede social. Quer dizer, o sistema usa quem ele quer para controlar. Então, uma época foi As coisas mudam, isso, mas mantém as mesmas... Em uma época foi o misticismo, foi o conhecimento, na área o iluminismo, por exemplo, né, foi usado para controlar ali as elites, né, tirar as elites da igreja. Então, o sistema ele usa, em cada espaço do tempo, ele vai usar, seja a religião, seja um conhecimento oculto, seja um conhecimento hermético, ou enfim, né, ou seja a ciência, né, porque hoje tudo é tecnologia e ciência, não é? O que controla... Sim. É a tecnologia e a ciência. E o que é a verdade hoje? A verdade é quem tem mais audiência é o que fala a verdade, não é isso? Não Quem tem mais visibilidade. Mais visibilidade. Não necessariamente é a verdade ou não. É a verdade, é mais visto e mais Isso, propagado. A verdade hoje é o que tem mais visibilidade e fala com autoridade. Mais gente dando palco, né? Isso. Não necessariamente é a verdade. Então, então assim, voltando nisso, o que eu sigo muito a escatologia. Na escatologia do Apocalipse, por exemplo, fala que no final dos tempos, sempre falou de uma elite, né? Mas fala que no final dos tempos, isso é no cristianismo, isso é no islamismo, tem uma semelhança. Se a gente olhar lá o Kali Yuga também, tem uma semelhança de fim dos tempos, mas eu sigo especificamente mais assim o cristianismo. Então fala que no final dos tempos a gente teria ali um governo único, né, um governo totalitário, né, que ninguém poderia comprar nem vender se não tivesse determinada marca, né? Então a gente vê que hoje a tecnologia de uma moeda digital, de um Drex, né, tá chegando para isso. E tá chegando num governo único, porque hoje quem manda, o pessoal fala muito, os políticos falam muito de supremacia, né, de soberania, soberania. Mas hoje quem manda, né, são as empresas. É a tecnologia, né? São essas empresas que desenvolvem tecnologia. Todo mundo tem que usar a internet, tem que usar um sistema operacional, né? Tem que usar o computador. Onde é produzido isso? Quem detém o conhecimento disso? Os governos dependem disso 100%. Tira lá o GPS, tira lá o Windows, ou tira lá, né? Como é que os governos vão trabalhar aqui no Brasil? Então fala muito de soberania, mas quem domina mesmo são essas grandes corporações e as agendas supranacionais, como agendas da ONU, do Fórum Econômico Mundial, etc. Então, eu estudo muito e vejo que existe uma elite oligárquica. Essa elite é uma elite dessas grandes famílias, que alguns vão falar 13 famílias, 30 famílias, o Concílio dos 300, enfim. É um grupo de pessoas que são elites e famílias muito antigas, que geralmente não aparecem, eles não precisam aparecer, que eles vivem num patamar de realidade muito diferente da humanidade em geral, e que eles ditam a regra do jogo, né? Para onde vai a economia. Você quer um exemplo? Tem um grupo que chama Bilderberg. Todo ano eles se reúnem em um hotel, geralmente na Suécia ou na Europa, um hotel em salas entre 4 paredes, não entra a mídia, são os maiores empresários e as maiores fortunas do mundo se reúnem lá anualmente, e eles vão discutir o futuro
da indústria, o futuro político, o futuro... Então, No eles... fim das contas, da humanidade. Da né? humanidade. Porque se eles controlam Exatamente, quase que tudo, eles né? conseguem manipular Então, geral. assim, é isso. É um pouco uma mistura... A gente vive hoje uma mistura de George Orwell com Aldous Huxley. Né? Orwell falava do quê? Né? Aquele filme lá, o livro 1984. Falava de um governo totalitário, que controlava tudo das pessoas, controlava até o pensamento delas. Hoje a gente controla o pensamento? Sim, a gente induz o pensamento das pessoas. Vocês já não pegaram alguém aqui que fala assim, cara, eu pensei e apareceu aquele negócio? Não tem muita gente que tá falando assim? Antes era a gente, eu falei e apareceu. Bom, Sim. é normal, o telefone ouve. Mas agora as pessoas estão assim, eu pensei e apareceu. Por quê? Será que não é o algoritmo que está induzindo ela, né, a pensar aquilo e oferecer a solução para ela? Então, tem muito disso. Né? Tudo É o contrário. É o contrário. Então, as pessoas estão sendo controladas por isso. Em contrapartida, Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, que é um livro muito famoso, a humanidade ela é controlada pelo prazer. Era pelo consumo imediato, dopaminérgico, assim. Então, eu tenho que consumir para estar feliz. Tá? Consumindo o tempo inteiro. Pelo hedonismo, que era pelo prazer, né? E o prazer erótico, assim. Então a gente vê nossa sociedade hipersexualizada, né? A gente até teve essa questão da adultização que correu aí muito, né? De conteúdos, né, sexualizados para crianças, quer dizer, então chega nesse nível. Mas tem muito sobre esse assunto aí. E essa questão do prazer, né? E essa questão de a gente estar muito confortável, a gente não lida com a dor, né? A gente é um mundo muito confortável. Qual que é o mundo que a gente vive hoje? O do medo, do totalitarismo e do controle, ou do prazer, do conforto e da dopamina? Os dois. Os dois. Entendeu? Então a gente vive numa mistura ali de 1984 com Admirável Mundo Novo. Né? É assim que a humanidade é controlada. E se eu der um exemplo para vocês vão ficar muito surpresos. Talvez vocês nunca pensaram nisso. Adoro uns exemplos. Isso aqui cai as fichas. Cai a ficha, na que hora, não tem né? como. Ó. Por que tem o jornal e depois tem a novela? E por que esse ele é considerado o horário nobre no mundo? Né? O horário mais caro, o horário nobre ali. Por quê? O jornal ele vem para trazer o quê? O medo. E a ansiedade. Certo? É a política, é a crise, é a guerra, é a violência, traz um medo ali e a tensão, certo? A novela vem para trazer o quê? A diversão, o relaxamento, o bem-estar, o entretenimento. Nesse momento que eu criei a tensão e depois eu crio o relaxamento, eu crio um movimento psíquico de dissonância cognitiva. A minha psique ela fica menos resistente ao que vai entrar na minha cabeça. Então ali entra o que fica aberto à sugestão. Então, eles usam isso. Por que é o horário nobre? O produto que passar ali provavelmente é o que vai ficar mais na cabeça da pessoa e ela vai ser influenciada por aquilo depois. E esse é um movimento, o que é a dissonância cognitiva? Eu gero nas pessoas uma questão dela não reage. Como eu tenho a ansiedade, o bate-a-sopra, né? Eu vou lá e causo a tensão e depois causo o relaxamento, gera uma inércia nas pessoas. Dela, ela esquece, aí ela não quer brigar pelo que aconteceu, não quer ir lá e, quero os meus direitos, eu vou reclamar do governo. Não, ela simplesmente, ela fica sem reação. Gera essa não reação nas pessoas. Né? Então, por isso que é um horário, sempre foi assim, né? Jornal e a novela. Tem a regrinha, a receita, né? Receita, né? Que funciona assim no mundo inteiro. Hoje a internet tirou muito disso, assim, mas ainda é. Só que hoje o que acontece? Tá muito mais rápido isso. O algoritmo faz o quê? Uma coisa ruim, uma coisa boa. Coisa ruim, coisa boa, anúncio no meio. Coisa ruim, coisa boa, anúncio no meio. Então tá muito mais rápido isso. Tá o tempo inteiro isso. Será que, né, tá fazendo bem? Será que as pessoas estão conscientes? Cada vez mais ligadonas. Cada vez mais ligadona, dopamina e consumo, né, e tudo isso. E eu não vou tendo reação. E eu vou perdendo ali a minha identidade. Exato. O meu ser no mundo, entendeu? Sim. Então é muito disso, assim, é um momento complexo da humanidade que a gente está vivendo. E as pessoas estão falando disso, né? Isso que eu ia falar. Então, assim, só que assim, tanto a mídia, como o consumo, como a
a mídia que eu falo, né, os jornalismo, etc., eles são governados por quem? Por uma pequena elite. São os canais, maiores redes de televisão, são ali 4, 5 famílias no Brasil. No mundo não é muito diferente disso. E essas famílias estão ligadas com banqueiros, e essas famílias sentam lá com os maiores uma vez por ano, em portas fechadas, para definir qual que é o rumo Da humanidade. Isso. Será que a gente tem escolha mesmo? Será que a gente vota para eleger alguém, ou aquele cara já está eleito pela influência que o sistema exerce? Então, será que a gente tem alguma autonomia ainda ou não? Né? Então, essas são as perguntas que a gente... Você já fez essas perguntas? Minhas perguntas, né? Já. Muitas Não, É um exato. pouco disso, né? Um pouquinho da política, né? Entra um desse lado e aí depois entra do outro e na Fica na verdade... alternância de poder, né? É um tango, né? Exato. Uma hora ali... né? Exato, e na verdade tem que questionar E todos estão quem sabendo que de está tudo, por né? trás. Exato, exato. Eu gosto muito dessa questão que me despertou bastante com a série The Boys. E bem resumido, fala sobre os super-heróis e as consequências, né? Tipo, de salvar uma criancinha no meio da rua, destrói carro, destrói prédio, destrói um monte de coisa. Isso que me chamou a atenção. E aí eu fui pra assistir essa série, mas aí começa a perceber que quem manda, na verdade, não são os super-heróis. Tem uma elite por cima. E sem spoilers, dando já spoiler aqui, em cima dessa elite tem outro que vai dando comando. São as camadas da Exato. elite, né? Então, isso me despertou muito para diversas situações no mundo, sim, que é o que o sim. Rick, Rick, está trazendo consciência aqui, que não deixa de ser um modo de despertar, né? Sair dessa corrida dos ratos, dessa Sim. questão do piloto automático, da falta de consciência. Porque as pessoas falam, tem como escapar disso? Tem como sair da Matrix? Não é fácil, né? Porque assim, primeiro você tem que ter muita autonomia financeira. Você tem que estar tranquilo para sempre, né? Pra você não, porque a gente, para viver na Matrix, a gente tem que pagar. E é caro, né? Não é barato. Sim. Né? Por tudo. Daqui a pouco tem É imposto. o mundo material, Tem um né? imposto até pelo ar que a gente respira, né? O Uhum. imposto de carbono para as empresas já está funcionando, né? Agora, eu falo para elas assim, a primeira área, e talvez a mais importante de escapar, é mental. Quer dizer, eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. Né? Estou aqui, mas eu não pertenço a ele. Né? Eu não estou autômato aqui, não estou me iludindo com as ilusões do sistema. Né? Eu estou assim, vivendo a minha vida meio que no sistema, dentro do sistema, mas num caminho meio que marginal, assim, meio que diferente da maioria, né? Sendo eu mesmo. Né? Preservando aquilo que eu considero importante, né? Tentando levar uma vida diferente, não tão apegada ao consumo, né? Ou ao entretenimento, né? Esse tipo de coisa. Então, acho que é um primeiro passo. E talvez o mais importante é a sua mente. Escapar da Matrix é uma questão mental, inicialmente. Né? Entender um pouco como funciona. Não precisa saber tudo, mas pelo menos você já entender que existe nessas camadas, essas coisas que se tá alguma coisa diferente é porque você está sendo tal por algum motivo sendo manipulado pelo né? algoritmo, pela alguma uma coisa. Pergunta que eu faço bastante dentro da comunidade, que é uma plataforma nossa, é por que eu faço o que eu faço? Ou trocar o porquê pelo pra quê? Né? Que aí sai desse automatismo, dessa questão inconsciente ali, né? Por que eu tô consumindo isso? Pra quê? Pra quê? Né? Qual é o motivo que tá me levando a consumir isso? É real? Meu? Né? Eu dou o exemplo da Ferrari, né? Tipo, nossa, todo mundo idealiza ter uma Ferrari. Mas pega lá. Qual é o desejo por trás? É status? É mostrar pertencimento? Ou que conseguiu? Ou... Enfim. Só mostrar pros outros. É real? Esse desejo seu é real? É anímico? É da alma? Né? Então é um primeiro passo. Sair dessa roda, né? Porque o que acontece? Você também falou uma coisa agora que me veio uma coisa na cabeça. Assim. Tem classes e tem profissões. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Eu estava conversando com um amigo meu que trabalha no ramo. Ele falou, uma das profissões mais endividadas são os médicos. E médico ganha muito bem, né? Sei lá, vamos supor que o médico ganha ali, sei lá, 30, 50 mil reais, né? Pro padrão brasileiro é muito bom. Só que o que acontece? Esse médico, o que ele vai fazer? Ele vai querer ter aquele carro, ele não vai querer ter um carro mais ou menos, ele vai querer ter o melhor carro. Aí ele não vai colocar o filho dele numa escola mais ou menos, ele vai colocar na escola que os outros médicos colocam. Aí ele vai ter que viajar 2, 3 vezes por ano porque os outros médicos também fazem isso. E aí ele vai ter que almoçar
nos lugares que os caras almoçam, que custa lá 800 mil reais, porque ele vai ter que sentar na mesa e falar que ele foi lá também. A hora que ele veio, ele ganha super bem, mas ele tá super endividado. E aí ele vira um escravo daquilo, do sistema. Porque ele tá muito influenciado, né, por essas coisas. Então, muitas vezes, assim, você é um bom profissional, mas você é um excelente profissional, mas você tá endividado, sendo escravo da sua profissão, né, perdendo por que eu tô fazendo isso, né, e acaba tendendo a ceder ao sistema. Aí o sistema usa, né, para pegar aquele cara independente da profissão e falar, ó, agora eu quero que você faça isso aqui, porque senão eu não vou te pagar direito, né? E agora eu quero que você venda isso daqui. E aí as pessoas vão, né? E o sistema vai corrompendo as pessoas, muitas vezes nesse sentido. Depende da função, porque nós no mundo a gente tem que... Tava falando com esse mesmo amigo, que qual que é a nossa função? É servir o outro, né? Se eu sirvo bem o outro em alguma coisa, eles vão, em algum momento, vão começar a valorizar aquilo, né? Seja conhecimento, seja relacionado à saúde, né? Eu acho que a gente está aqui para servir uns aos outros, né? E produzir valor no meio que a gente tá, né? Produzir valor no mundo. Então, se a gente puder fazer isso sem se corromper, né? É o caminho ideal. Exato. Seria a utopia perfeita. Né? Sim. E esse exemplo que você deu do médico, podemos trazer como exemplo também que é o viver na Matrix? Ah, com certeza, né? Porque muitas vezes falam, vive na Matrix ou sair da Matrix, mas o que é a Matrix? É esse sistema. é o sistema em si, né? É todas as forças que governam esse sistema, né? Então, desde o sistema educacional, o sistema religioso, o sistema político, econômico. Então, são todas forças que estão sobre a gente. Né? Então, sair da Matrix, primeiro você tem... É que nem no filme fala, em alguns livros falam assim, se você não tem noção que você é um escravo, você não vai querer se libertar. Pra você tá tudo ok. Tá tudo ok. Que nem no livro que eu citei do Aldous Huxley, as pessoas elas estão tão confortáveis, tão acomodadas, que elas não sabem que elas não são livres. E elas estão ali achando que aquilo é muito bom para elas. Então, se você não sabe que você é um escravo, como é que você vai querer se libertar? Se você está muito acomodado, muito entretido, né? Como é que você vai querer se libertar disso? Né? Então, está relacionado a isso. Então, quando você pega o exemplo desses médicos, por exemplo, eles estão totalmente presos, né? A ideologias, a uma bolha ali. Né? E acabam sendo controlados pelo sistema. Porque tem médicos, né, que eu conheço por estar nesse meio, que são contra muitas vezes o sistema médico, né, que apontam erros, apontam coisas que não tá muito legal, né, e levantam uma voz. Esse cara, para fazer isso, ele tem que estar bem independente, né? Se ele estiver dependente do sistema, ele vai fazer isso? Não, ele vai pôr o rabinho entre as pernas vai aceitar e vai fazer vista grossa e vai ficar quietinho ali. Ou até vai ver como pode ganhar também em cima disso. Ganhar em cima disso. Então, é isso. Contribuir, né, com a Matrix. Exatamente. A gente está usando o médico aqui, mas serve para... Exato. Um jornalista, um professor, um filósofo. Algum cargo que ganha bastante, né? Exatamente, né? Também. Enfim, ou não, enfim, de todas as profissões, todas as áreas cada um são na sua possíveis. realidade, exata. Exatamente. Você falando, então o primeiro passo é essa liberdade mental, né, entender, né, que pega lá, tô sendo um escravo aqui, manipulado, ou tô fazendo realmente minhas escolhas conscientes, conseguir me desassociar nessa liberdade mental, né? Como que a gente poderia dizer assim, um outro passo, uma outra possibilidade? É a liberdade financeira, né? É liberdade. Então, assim, porque a dívida é uma ferramenta de segurar e escravizar as pessoas, certo? O mundo é controlado pela dívida. O mundo é governado pelo que eles chamam de princípio da pobreza. A pobreza precisa existir para que gere medo suficiente para que o mundo possa ser controlado. Então, a pobreza, a guerra, elas são inerentes ao sistema. Enquanto esse sistema, essa Matrix existir nessa versão, a fome, ou a pobreza, ou a guerra, elas sempre vão existir. É isso que a gente tem que quebrar, porque isso não está no nosso controle, né? Mas está no controle dessas grandes elites. Por que eles decidem iniciar uma guerra? Como que eles financiam uma guerra para ser iniciada? Né? Mas então a dívida é uma das... aquela bola de
de ferro no nosso pé, assim. Então, um segundo passo é autonomia financeira, né? Você tem autonomia financeira, né? Você tem ali, né, a sua independência, você tem ali uma reserva, que de repente, sei lá, 3 a 6 meses do que você ganha, porque se algo acontecer, você tem ali uma reserva. Então isso já vai deixando a pessoa muito mais à vontade para ela tranquila, né, ser pra ela pensar mesma. diferente. Se o cara me mandar embora, eu tenho ali minha alternativa. Se o meu negócio cair de produção, então vai te dando, né, uma liberdade. E o conhecimento, né? Conhecimento, né? Tá sempre buscando aprender, buscando a entender, né, como é que o mundo é controlado. Acho que isso vai ajudando a gente a se libertar. Então, essa questão financeira, a questão de conhecimento são passos importantes, né? Um tá meio que ligado no outro ali, né? Mas a postura mental é a primeira, né? Porque você pode depender do sistema financeiramente, mas ainda assim não ser dele. Não ser alguém vendido, né? Sim. Nesse sentido. Tendo Tendo consciência de si, do outro e do mundo, né? Nossa, sensacional. Muito bom. Né, ou seja, toda essa consciência que você está trazendo é a pessoa estar desperta. Sim. Desperta, ou seja, consciente de si, consciente de sua identidade, de sua pessoa, e não se deixar levar pelo sistema. Seria essa clareza. Entender de modo básico, né, que o mundo é controlado. Não dá para achar que tudo isso que acontece é o acaso. Tá. Né? Que assim, Existe um controle. Isso. Ponto. As pessoas vão achar assim, o mundo é assim porque veio sendo formado assim e é o acaso. Não é o acaso. Existem forças, existem elites, interesses por trás, né? Pessoas que têm dinheiro, fundos trilionários que definem, né, o caminho, o rumo da humanidade. Então não é assim aleatório. Então, E além de governo. além, né? E se a gente for mais fundo nessas camadas, eu acredito sim numa elite, né, que não aparece, numa elite espiritual, né, numa que a gente chama de potestades ali, ou castas, né, que estão influenciando essas pessoas. Porque assim, por que faria sentido uma família perpetuar o controle durante séculos e séculos e séculos? Se a gente tem ali 100 anos de vida, ou 80 anos, por que eles perpetuam isso aí? Porque existe um plano, né? Né, um plano maior. Não são só 100 anos de não plano, são tem só uma 100 anos, sequência, são né? milhares de anos, né? Os últimos 2000 anos, né? Eu estudo muito ali desde por exemplo, Babilônia ali, o início da humanidade, 4.000 anos, 5.000 anos para cá. Essas elites, elas estão em todos os impérios, todos, né, infiltradas em todos os governos, sempre tiveram ali junto das elites de controle. Então não tem alguma coisa, né? Quer dizer, por que não pode ser só físico? Poder Muito físico, além de A ou B, Isso, né? não é? De um país. Exatamente. Então, é isso que intriga muitos, não só nós, né? Mas intriga muitos. E tem muitos autores, escritores que abordam esses temas, né? E eu acho isso extremamente interessante, extremamente atual. Caraca, totalmente, né? Muito. E aí, dentro da sua percepção, dentro de todos os seus estudos, essas entidades, essas famílias seriam, eu vou colocar entre aspas, do bem ou do mal? Do mal, né? Do mal. Assim, eles acham que estão fazendo bem, né? Perpetuando o controle das massas. Mas por quê? Porque as elites nos consideram diferentes deles. Eles são... Sabe aquele o direito divino de governar? Os reis da antiguidade, desde lá do Egito, Babilônia, ou os sacerdotes, os reis tinham o direito divino de governar. Esse direito vinha direto de Deus, né? Ou do Deus que ele seguia. E que fazia ele ser diferente dos outros. Então eu nasci para governar. Então se eu nasci para governar, eu defino. Né? Eu tenho essa tutela do Deus. E eu não sou igual, eu sou diferente. Eu vim para governar. Então eles nos colocam num patamar diferente. Por isso chama elite. Porque eles sempre vão estar no topo. Nós somos diferentes deles. Então nós somos assim... necessários, muitas vezes, porque a gente precisa servi-los, né? Mas muitas vezes descartável. Então, o que roda muito hoje, assim? Essa questão de redução populacional, né? Então, muitos fóruns, né, eles dizem que o mundo tem pessoas demais. Será que isso é verdade? Ou será que isso é uma ferramenta de controle? Né? Então, tem estudos que falam que o mundo poderia ter muito mais gente do que tem.
Poderia ter, sei lá, 50 bilhões de pessoas e ainda assim tudo funcionar Condições perfeitamente. para, né? Isso. Mas nós não temos, a gente não consegue nem imaginar de tão doutrinado que a gente tenha pensado nos últimos 30, 40 anos que o mundo tem gente demais, tem poluição demais. Mas se o sistema funcionasse de maneira diferente, né, teria condições para tanto. Né? Então, só que não é difícil a gente pensar, nossa, o mundo com 150 bilhões hoje, né? a gente não consegue conceber isso, porque a gente está doutrinado a pensar dessa maneira. Mas existe. Se a medicina fosse diferente, se a agricultura fosse diferente, se o combustível fosse diferente, se houvesse energia livre para todo mundo, se as condições de vida fossem diferentes, não dava para a gente estar vivendo muito mais, assim, com muito mais gente, né? E muito mais. Então, é um pouco disso, né? Então, eu acredito que isso vem de um plano, sim, é um plano espiritual, né? Eu acredito nos anjos caídos, por exemplo, né? Como né? essas estruturas que governam, né, a humanidade por trás aí nos bastidores. E essas dinastias são herdeiros desses anjos que existiram, né? E que existiram nesse plano aqui, que hoje não existe mais, mas que carregam, e essas famílias carregam esse conhecimento, né? E esse sangue, né? O sangue azul, por exemplo, que muitos falam, né, vem com essa dinastia. Então, eu acredito que sim, né, existe esse controle espiritual, né, por trás dessas elites aí. Sensacional, Muito sensacional. bom. Ou seja, o despertar é o melhor caminho para uma vida mais plena, com mais qualidade de vida, não é? Acessando informações aqui de qualidade. Não é, Rick, como que as pessoas podem entrar em contato com você? O canal principal é no Instagram, né, é o Saber Oculto. Então, né, me manda uma mensagem lá, vai até lá, segue, manda mensagem. No YouTube também, o Saber Oculto. Né, eu vou dar mais, me dedicar mais a partir, né, do ano que vem, mas o canal principal é o Saber Oculto no Instagram. Né, então é por lá que eu converso diariamente com muita gente ali. Maravilha, né? Aí gente você deixa tudo aqui aprofunda embaixo também, na exato. Todos descrição. esses links estão aqui na descrição. Vai lá, manda mensagem, se inscreva no canal no YouTube também. E divirta-se cada vez mais, né, com mais saúde energética na sua vida. E Rick, são tantas perguntas aqui que eu quero fazer, né? Dentro desse olhar, né, dessas famílias e tudo mais, de forma resumida, que a gente está próximo do final, enfim, mas qual que seria o desfecho de tudo isso? O que você acredita que estamos próximos de um ou pelo fim? menos a caminho de, né? Exato, ou a caminho de... Olha, eu me baseio muito nas escrituras judaico-cristãs, né, como uma base ali é onde eu me estruturo, né, eu acredito. Eu estudo todas muitas doutrinas diferentes, eu estudo bastante ocultismo, estudo, por exemplo, o satanismo, é uma coisa que eu estudo bastante, porque muito dessas elites, elas, seja do ponto de vista simbólico ou mitológico, elas usam muitas ideologias destrutivas assim para a humanidade em geral. Então eu estudo muito, mas a minha base ali são as escrituras cristãs. E a gente fala muito de um apocalipse no momento em que a gente entra numa grande tribulação, né? O que fala muito ali em Mateus 24, que fala de como seria o final dos tempos, né? A questão ali das guerras, das pestes, das fomes, né? Então, o que a gente está vendo, né, nesse momento? A gente está vendo muitas guerras, né? A gente passou há 5 anos atrás por um momento ali de uma epidemia, né, global, né? Falam-se muito de outras, né? A gente fica sempre especulando isso, etc, etc. Então eu vejo que a gente entra num momento um pouco mais conflituoso, assim, né? A gente está num momento econômico mundial, assim, geopolítico sensível, com os Estados Unidos falando, olha, ditando a regra do mundo, tentando estabelecer uma nova ordem mundial, né, porque a ordem que estava antes desse movimento estava um pouco diferente, né? Eles estão tentando voltar para o mundo não multipolar, né, mas um mundo ali bipolar, dessa questão Estados Unidos e China, né, não um mundo totalmente globalizado, né, e multipolarizado. Estão tentando mudar essa ordem que veio sendo construída nos últimos 30, 40 anos desde a Guerra Fria. Então, agora, se acontece algo com a economia dos Estados Unidos, se acontece algo ali, será que racha? Será que podemos ter mais guerra? Não tem sempre essa sensação de
Qualquer dia pode surgir mais uma guerra aí, né? Ou alguma coisa... Então, igual 2020. Caótico. Então, o que falam, assim? Falam muito dessas quedas de internet, por exemplo, de um great reset, né? De um grande reset financeiro global, né? E muitas vezes a gente vê essa questão do o que está vindo para o Brasil, por exemplo, o Drex, né? Que é uma moeda digital. Então, a gente está vendo essas coisas meio que sendo desenhadas, assim, que vão resultar muito na perda de autonomia e na perda da liberdade nossa. Vamos supor que a gente só possa receber através de moeda digital. Se você falar mal de tal coisa, seu crédito vai ser tirado, seu dinheiro vai ser tirado. É para isso que a gente está caminhando no futuro, né? Uma humanidade muito mais controlada ou mais livre. Então, eu vejo um movimento mais caótico, mais difícil para a humanidade, mas é esse movimento que vai trazer maior despertar. Sim. Que é o momento de que as pessoas vão... De que lado você vai estar? Você vai abraçar Entender, o sistema, né? né? Ou vai se despertar dele, né? Vai conhecer a verdade. Então, acho que é por aí. Conhecer a verdade. Exatamente. Falando sobre conhecer a verdade, eu deixo o convite aqui da comunidade neuroquântica justamente para te trazer, né, esse conforto anímico, como a gente fala, esse conforto da alma, essa percepção para você se aprofundar ainda mais em tudo isso com mais clareza, com mais consciência, que a gente fala que a consciência é a base de tudo. Comunidade neuroquântica. Seja membro da comunidade neuroquântica e mantenha a sua energia interna sempre elevada para uma transformação definitiva. Desfrute de encontros semanais ao vivo durante um ano inteiro, onde exploraremos temas que levarão você a um despertar em um nível de consciência nunca antes alcançado. Aqui dentro da comunidade neuroquântica, você tem mentorias direto com os professores, ao vivo e online, para fazer perguntas e tirar suas dúvidas sobre sua jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Você já se sentiu sozinho ao longo do caminho, mas gostaria de apoio e um grupo em que possa navegar pelo universo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal? Você também tem à sua disposição grupo exclusivo dos membros para conversar com pessoas na mesma vibração e com os mesmos objetivos. Sim, pessoas da mesma tribo, com papos de consciência e frequência energética alinhados com muita alegria, amor e contribuição. Aguardamos por você. Junte-se a nós agora mesmo para manter a sua energia interna sempre elevada, clicando no botão de saiba mais abaixo. Comunidade neuroquântica, né? Mais do que cursos, também tem mentorias, diversos conteúdos para você trilhar esse caminho de autoconhecimento. Como a gente diz, autoconhecimento não é conhecer quem você acha que você é muito mais profundo no senso de autoconsciência. E trilhar o caminho é diferente de conhecer o caminho. E juntos, dentro da comunidade de mãos dadas, a gente trilha realmente esse caminho para que você possa fazer suas escolhas com esse conforto anímico, ou seja, mais alinhado, congruente com a sua essência, com o seu verdadeiro eu. E o Pércio está deixando aqui, ó, o QR Code e o link na descrição. Tem uma aula já com vários processos para você se questionar nesse processo de autoquestionamento, autoobservação, autopercepção. E quando você for fazer sua inscrição, ó, coloque o cupom Saúde Energética que você tem 10% de desconto e seja bem-vindo. E para você mergulhar ainda mais, tem o primeiro e único curso reconhecido pelo MEC, curso de formação em neuroquântica, no qual no final você recebe seu certificado reconhecido pelo MEC, ou seja, o método PNQ, Programação Neuroquântica, é reconhecido pelo Ministério da Educação, para você transbordar isso para o mundo, para sua família, para sua empresa, enfim. Seja bem-vindo e se acostume com as coisas boas acontecendo na vida. E acontece o tempo todo, né, Rafa? Exato, ainda mais que nos episódio tempos de maravilhoso, hoje, hein? não é? Exato, não, quanta consciência. Eu falei que você ia sair diferente com as perguntas aqui, ó, pulguinha atrás da orelha, para você realmente que esse é o nosso propósito, né? Como você comentou aqui sabiamente, não estamos aqui para dar respostas, e sim para questionarmos juntos, para a gente também fazer esse questionamento e trilhar esse caminho na nossa essência, e não como um fantoche, que até o segredo está em fazer as perguntas certas, né? Exato, exatamente, né? O Sócrates já falava, né? O homem sábio pergunta. Então, bora questionar, né? Bora questionar justamente todo esse movimento. E
Deixa eu te dar de presente esse Opa! eu sou, falando de essência, aqui, ó, essência, seu eu sou, o eu sou, essa essência divina incondicionada, um presente da engenharia da humanidade, pelo seu transbordo aqui, não é? Já deixa aqui, ó, hashtag volta Rick, para você transbordar ainda mais consciência, questionarmos juntos e principalmente também percebermos, né, nesse despertar, nesse caminho de despertar, que muitas vezes pode ter percalços e tudo mais, mas como realmente trilhar esse caminho e não cair novamente num aquário, como a gente estava falando, né? Então, seja bem-vindo mais uma vez aí. Deixa aí, hashtag volta Rick, para que a gente possa transbordar ainda mais consciência. E Rick, olha só, esse daqui é o seu eu do futuro. Seu eu do futuro está aqui, ó, na sua frente. O que você gostaria de ouvir do seu eu do futuro? Parabéns, você fez um bom trabalho. Parabéns, você ajudou as pessoas a despertarem, né? Você salvou algumas pessoas de cair aí na alienação, né? Salvou essas pessoas de passarem anos aí em depressão ou de se sentirem quebradas, né? Alienadas. Então, acho que o principal para mim é isso, né? O que me move é ter aquilo que talvez, assim, eu tive de maneiras diferentes, né? No momento que eu estava quebrado também. E tiveram pessoas importantes, né, que me deram a mão, que me ensinaram alguma coisa, né, então acho que o meu eu do futuro seria, parabéns, você ajudou muitas pessoas. Muito bom, hein? E ó, ele tá felizão aí, felizão. Ó, te dando os parabéns, parabéns por transbordar toda essa consciência, se questionar, fazer também com que as pessoas se questionem. Colocar a pulga atrás da orelha na cabeça das pessoas é bom, né? Exato, então assim, parabéns por ser essa luz no mundo, de trazer essa consciência, e essa consciência, como eu estava falando nos bastidores, que parabéns pelo trabalho e pela profundidade, não é me disse, não, você vai, estuda, traz consciência, traz pontos de vista, né, filosóficos, estudos científicos, toda a história também da humanidade é importante para que a gente possa também perceber tudo que a gente passou e como que a gente vai lidar com esses novos movimentos acontecendo, não é? Então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Muita informação boa. Obrigado mesmo. Não, muita gratidão por estar aqui. E uma mensagem final para todos. Busquem ter lucidez, né? Busquem ter saúde mental, ter lucidez, né? Conhecer a verdadeira história da humanidade. Saiam aí dessa questão do pensamento de manada que a gente fala, o pensamento de rebanho. Faça perguntas, né? Quem eu sou nesse mundo? Faz essa pergunta, né? Quem eu sou nesse mundo, né? Eu acho que é a partir daí, né? Quem eu quero ser nesse mundo também, né? Então, busquem, né? Ter esse diálogo interno, esse diálogo interior. Sair um pouco do entretenimento, né? Do automatismo ali e ter esses momentos de meditação, né? Eu acho que essa é a mensagem, né? Sensacional. Muito bom, maravilhoso. E parabéns para você por você se permitir acessar mais saúde energética na sua vida, no seu dia a dia. Deixo aqui o convite para você se inscrever no canal, deixar o joinha e compartilhar esse episódio para que mais pessoas possam ter acesso ao saber oculto. E reforço aqui também, vai lá no Instagram, no YouTube e se inscreva no canal aqui do Rick, que eu tenho certeza que sua vida vai se transformar, você vai se questionar bastante e já continuar, que você já está trilhando esse caminho de despertar, não é? É sobre isso, Rafa. Gratidão, Rick. Gratidão. Rafa. Um beijo no coração e até nosso próximo episódio.